canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Beleza? E ó, você que ainda não baixou o aplicativo da OneFootball, ele é incrível. Além dele ser 100% gratuito e um dos mais baixados do mundo, você tem os melhores momentos dos jogos Brasileirão Série A e B. Assim que os jogos terminam, você também pode assistir ao vivo de graça jogos do Campeonato Alemão, além também de poder personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você também tem acesso a tabelas de campeonato, classificações, dados estatísticos e também o Head to Head, que te ajuda a fazer apostas esportivas. OneFootball, parceira do canal Futebolaço. E como você pediu, quem baixa o OneFootball não consegue mais ver série. Bom, galera, vamos trazer algumas informações para vocês. O Vasco só volta a atuar na quinta-feira, sem ser dessa semana que nós estamos, na outra, contra o Goiás em São Januário. E tem muitas coisas para a gente discutir aqui. Primeiro, vamos falar sobre a situação aí de desfalques. O Vasco vai jogar um jogo decisivaço, confronto direto, dentro da sua casa, num clima péssimo, mas ainda assim sem força máxima. Primeiro, vamos começar falando da zaga. Manu Capasso foi substituído na partida com uma lesão. E tudo indica que a lesão dele não foi nada simples não, tá? O Vasco aguarda o resultado dos exames médicos para saber qual foi a gravidade da lesão, mas tudo indica que ele teve uma lesão importante e deve ficar um período fora. O Robson, que entrou no seu lugar, estava pendurado, tomou o terceiro cartão amarelo e não joga a partida. Quem escorre agora para brigar pela posição é o Miranda, que já foi titular em boa parte aí da temporada, mas não vinha agradando e talvez aí pode até ver o Lincoln, jogador da base, aí passar à sua frente, jogador que está integrado ao profissional há um bom tempo, já jogou esse ano, inclusive, pode ser que passe à sua frente. Então, para a zaga, devemos ter aí ou Miranda ou Lincoln atuando pelo aquele lado direito. O Zé Vitor, que é um zagueiro bom também, mas ele é canhoto, aí ele briga com o Léo, tá? Então, ou Lincoln ou Miranda vão fazer aquela posição. Outro desfalque importante que o Vasco tem para a partida é o Jair, principal jogador de meio campo do Vasco, recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora, não vai poder atuar esta partida. Surge a oportunidade, o Andrei não foi o último jogo, alegando dores no joelho, poderia jogar, mas tem clima, o Andrei vai, não vai para o jogo, o Vasco quer, devolverá para o Chelsea. O Paulo Brax falou que tinha clima, problema nenhum, que ele voltando, ele ia jogar, queria contar com o jogador, o Barbieri, idem, mas teve essa semana e o Andrei não jogou. Que clima fica para o jogo do Goiás? O Andrei vai? Não sabemos ainda. Então, essas situações estão em abertas hoje dentro do Vasco. Em aberto também está a questão do ataque. Eric Marcos, mais uma vez, entra muito bem. Pedro Raul perdeu a titularidade, viu o Alex Teixeira jogar na posição dele com o Ryan jogando de ponta e o Ryan fazendo um ótimo jogo, roubando uma das vagas dos jogadores de ataque. O Pedro Raul entra na segunda etapa, não entra bem, acrescenta praticamente nada ao time. O Peck, que vinha muito bem, 2 jogos consecutivos, estão de fora. E aí, o Peck volta, o Peck sai, Teixeira jogou o suficiente para se manter, o Eric Marcos entrou bem de novo, vai ter mais minutos? Eu acho que o ataque está em aberto, essas lacunas estão. E o Ryan joga o próximo jogo de centroavante, vai ser mantido ali na ponta direita? Não sabemos, mas o Ryan ganha uma vaga. E aí, falando sobre ganhar vaga, o Matheus Carvalho vai se firmando, 2 jogos consecutivos, um segundo tempo contra o Flamengo e esse jogo de titular contra o Inter. Agradou, deve ganhar mais minutos, deve seguir como titular no meio de campo. E quem reapareceu, ressuscitando aí dentro do elenco, estava escanteado, Zé Gabriel. Zé Gabriel entrou, fez um jogo ok, não foi uma partida extraordinária, mas também não comprometeu e pode até ser que seja mantido. Apesar do resultado ruim de 15 minutos de merda que o Vasco fez no primeiro tempo, o restante do jogo o time até atuou bem e não merecia ter perdido para o Inter. Então essas peças devem ganhar oportunidade aí para a partida contra a equipe do Goiás, tá? E agora falando sobre clima, atmosfera,
Para quem é torcedor do Vasco, quem conhece o Vasco no bastidor, sabe que o clima para o jogo do Goiás vai ser um clima pesadíssimo. Já vai se criar aquela atmosfera de que tem que ganhar de qualquer jeito. Se o time não performar e principalmente se a vitória não vir dentro de São Januário, tememos até pelo pior e vemos cenas lamentáveis que já ocorreram várias e várias vezes em São Januário, no momento onde as coisas se encontram no clima que se está nesse momento. Então a partida contra o Goiás é um jogo decisivo, confronto direto, e vamos começar agora a falar do técnico Maurício Barbieri, porque a apuração feita pelo companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos é que ele tomou um ultimato para esse jogo do Goiás. Se não vencer a partida, ele deve ser demitido. O companheiro Flávio Dias também chegou a apurar junto ao empresário do Barbieri de que essas informações que foram vinculadas de que a multa rescisória para o demiti-lo seria 9 milhões de reais é um completo devaneio. É muito, mas muito menos do que esse valor que está se dizendo, tá? Existe a multa sim, tem um contrato extenso e longo com o Vasco, mas longe de ser essa multa, tá? E aí eu vou trazer para vocês números dos 30 últimos jogos do Barbieri no Brasileiro. E aí eu junto as 10 rodadas no comando do Vasco e 20 rodadas no comando do Red Bull Bragantino. E os números do Barbieri nas 30 últimas rodadas de Brasileiro são horrorosos. Ele tem 17 derrotas, 8 empates e míseras 5 vitórias em 30 jogos, somado o Red Bull Bragantino e o Vasco. Red Bull que ano passado flertou com rebaixamento e ficou bem pertinho ali da zona. E o Vasco nessa temporada, sob o comando do Maurício Barbieri, vem mal demais e é o vice-lanterna. Esses são os números. Ele marcou 30 gols, ou melhor, o time dele, e sofreu 57, tá? E também o levantamento feito pelo João Pedro Freitas nesse mesmo período. Todos os últimos 20 jogos, o time do Barbieri foi vazado. Então tá feito o registro aí, mas juntando essas informações, pressionado, deadline, se não ganhar, demitido, 30 últimas rodadas, 5 vitórias, 8 empates, 17 derrotas. E aí, por que com números horríveis o Vasco insiste em manter o Barbieri no comando? E quem vai trazer essa resposta é o Globoesporte.com através de uma matéria, e aqui eu encerro. Entenda os motivos que levam o departamento de futebol do Vasco a manter Barbieri. Apoio dos jogadores, sequência em casa, proximidade da janela e desempenho contra o Inter são algumas razões que levam o clube a acreditar que o treinador conseguirá reverter a situação. É a manchete da matéria. Vamos a ela. Com o respaldo do departamento de futebol, Maurício Barbieri está mantido no cargo de treinador do Vasco. Uma decisão que não agrada parte da torcida e até mesmo pessoas do clube, mas faz sentido para o comando do futebol. Entenda os motivos. O departamento de futebol aprova o trabalho do técnico Maurício Barbieri e entende que o momento é de respaldar o treinador. Os jogadores também estão fechados com o técnico e querem a permanência. Há expectativas de que o time reencontre o caminho das vitórias com a sequência dos jogos em casa. E aí vai aqui o primeiro item, que é a tal da sequência em casa. Após 4 rodadas jogando fora de São Januário, o time retornará para São Januário. Vai encarar em sequência Goiás e Cuiabá no estádio, clubes que figuram na parte de baixo da tabela. Após uma sequência complicada contra adversários fortes, a partida seguinte também será no Rio de Janeiro, contra o Botafogo, no Newton Santos. O retrospecto no Brasileiro em São Januário, no entanto, não é animador. O Vasco perdeu para Bahia e Santos nos 2 jogos que fez no estádio. A pressão promete ser grande, mas cabe ao time trazer a torcida para o seu lado. Outro ponto levantado, que é o segundo, janela de transferências. A proximidade da janela de transferências também é uma aposta do Vasco. Até 3 de junho, data da abertura, o Vasco fará apenas mais 3 jogos no Campeonato Brasileiro. O clube está confiante de que conseguirá qualificar o elenco e preencher as lacunas. As prioridades são as chegadas de um primeiro volante e de um camisa 10. O atacante Serginho, que joga pelos lados do campo, já tem pré-contrato assinado. Ele estava no Giresunspor. O clube sabe que não conseguiu atender a todos os pedidos de Barbieri. Algumas posições
não foram reforçadas ou chegaram contratações apenas para compor o elenco. A diretoria pretende trazer jogadores que cheguem para assumir a titularidade e qualifiquem o time de forma imediata. Para finalizar, o último tema é desempenho contra o Internacional. Contra o Inter, o entendimento é que o Vasco foi bem, apesar do início ruim. O time mostrou poder de reação e teve chances para empatar e até virar a partida no Beira-Rio. Faltou efetividade para reverter o resultado. Foram 2 bolas na trave, além de uma chance incrível desperdiçada por Lucas Piton no fim do jogo. A aposta em Ryan também foi algo que agradou. A jovem promessa de 16 anos estreou no Campeonato Brasileiro e fez seu primeiro jogo com um time titular no profissional. Mostrou personalidade, marcou um belo gol e se tornou o atleta mais jovem a fazer um gol pelo Vasco no século. Tá feita a matéria do GE. Então esses são os motivos que a diretoria do Vasco e o departamento de futebol acreditam que faça a pena manter o técnico Maurício Barbieri no comando do Vasco da Gama. Enfim, quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se vocês concordam, se vocês discordam, enfim. É isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E logo mais aí, próximo da hora do almoço, eu chego com a nossa segunda edição. O trabalho segue, gravando esse vídeo para vocês aqui, ó, 1h44 da madrugada. Vou editar e vou postar. E aí depois eu vou dormir, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento, de volta, vai, tamo junto. Valeu, fui!